Olá pessoal, sou Vera Feitosa e esse é o meu segundo vídeo sobre esse tema EB3. Eu comecei aqui nas minhas redes sociais a falar sobre o EB3 Unskilled, que é um visto de permanente residente de imigração, residência permanência nos Estados Unidos. Resolvi fazer esse segundo vídeo mais completo, explicando novamente assim para vocês, trazendo um resumo do que eu já havia falado, que é o EB3 Unskilled. É um visto de trabalho para os Estados Unidos, ele te dá direito ao green card, é um visto de residência permanente nos Estados Unidos. E quem tem direito a esse visto? Quem pode dar entrada nesse visto? Pessoas maiores de 18 anos. E também quem tem direito na família, o seu cônjuge, ele tem direito a ser o seu dependente, entrar no processo, junto com você. E filhos menores de 21 anos de idade e solteiros. Então, esses podem entrar como dependentes, o cônjuge e os filhos, menores de 21 anos e solteiros. Podem entrar no visto EB3 no mesmo processo. Esse processo, ele não precisa, o Unskilled, ele não precisa que você tenha um curso superior, que você tenha uma especialização, enfim. Ele é um visto de trabalho para vagas de trabalhos mais simples, como um auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, landscape, que é aqui no Brasil a gente chama o faz tudo, É trabalhar com jardinagem também, enfim, com um pouco de cada coisa, Ajudar também a ser auxiliar de cozinha, muitos trabalhos também com fast food, essas coisas, Então são trabalhos assim, mais simples. E o processo está levando entre 3 anos e meio a 4 anos. E isso vai depender muito de cada pessoa. Por exemplo, se no processo ela não entrou em processo administrativo, se não teve algum problema, enfim, que fez com que esse processo levasse mais tempo, o tempo normal dele se prolonga. Esse visto ele tem várias etapas, O visto EB3 tem várias etapas, eu já estou entregando aqui o que eu ia falar lá na frente. Esse visto tem várias etapas, E a forma de pagamento também, quando você entrar em contato com a sua assessoria, que eu também vou falar sobre isso aqui mais na frente, então eles vão te passar tudo e estar sempre te informando. Você sempre tem grupos de WhatsApp para estar te apoiando, para estar tirando dúvidas. A assessoria está sempre entrando em contato em cada etapa do visto, para te orientar acerca do próximo passo, sobre documentação, o que você tem que fazer, enfim. Você vai estar sempre muito bem orientado, então não precisa, assim, ficar preocupado com relação a isso, mas como é que vai ser isso, aquilo, porque tudo é passado, Agora eu gostaria de falar com vocês exatamente assim, eu comecei a falar sobre esse visto aqui nas minhas redes sociais, eu preciso falar para vocês algo pessoal, vou contar para vocês que eu e minha família, nós também demos entrada no visto EB3. E assim, já tem bastante tempo, já tem alguns anos que a gente vinha se informando sobre o assunto, pesquisando, nós estudamos bastante sobre o visto, nós pesquisamos sobre várias assessorias e é um passo assim que realmente você tem que pesquisar, Você precisa confiar, você precisa encontrar uma empresa que você tem referências, indicações, pessoas que já estão bem avançado no processo, pessoas que de repente já estão nos Estados Unidos com o green card, Então, você precisa ter essa segurança. Como eu tinha muito medo, e eu sei que é o medo de muitas pessoas, de sofrerem golpes e tudo, então assim, a gente pesquisou muito, a gente ficou com muito medo, então a gente foi adiando. E esse nosso sonho, ele já é um pouco antigo, Ele tem aí por volta de 7 anos, mas nós demos entrada no processo tem pouco tempo. Estamos quase assim na metade do tempo do processo, vai fazer 2 anos agora em março, e eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de agora, todas as etapas, eu vou estar fazendo outros vídeos para falar sobre cada etapa, explicar um pouco e estar orientando um pouquinho vocês, porque o que acontece? Quando a gente estava pesquisando e vendo sobre isso, a gente só encontrava sobre visto de estudante e de turismo. Então, assim, quando a gente começou a nascer no nosso coração o sonho de morar lá, de viver lá, então a gente viu que um visto temporário não iria resolver, Não iria resolver. Então a gente pesquisou bastante até encontrar esse visto. E a gente se sentiu, assim, seguro, porque a gente encontrou pessoas já com um processo já avançado. Hoje eu sei de pessoas brasileiro, Um brasileiro, porque várias pessoas de outras nacionalidades já fizeram EB3 por essa assessoria, por exemplo, que nós estamos,
e já estão lá, né? Publicados, mas brasileiro é o primeiro, né? Que a gente, que a assessoria, que está lá por essa assessoria que a gente fechou. E a gente fica muito feliz, porque isso nos passa muito mais segurança, né? Então a gente pensa assim, poxa, vai dar certo, está dando certo, vai dar certo para mim, deu certo para ele, né? E, enfim, muitas pessoas já com o I-140, que é uma fase já das últimas, né? Das últimas fases já, né? Que é o I-140. Então muita gente já com o I-140 aprovado, né? Aguardando o tempo aí para a sua entrevista, que já está bem próximo, né? Quem já tem o I-140 aprovado já está bem próximo. Então, eu vou falando aos poucos, né, em outros vídeos, porque realmente o processo ele é complexo, né? Ele tem várias etapas e ele tem muito conteúdo para a gente passar. Realmente gera curiosidade, muitas dúvidas e não dá para passar em um vídeo só, senão o vídeo fica muito longo também, né? Vou fazer outros vídeos, como eu falei, falando de cada etapa, explicando para vocês. Sobre ansiedade, né? Nós já tivemos bastante ansiedade, ficamos assim, ansiosos e tudo, mas orei muito ao Senhor e realmente é algo que não é fácil, né? Você controlar a ansiedade por um sonho, algo que você quer muito, algo que é bem difícil, né? Assim, é demorado, é complexo. Não diria difícil, acho que nessa palavra que eu queria encontrar, mas assim, demorado, complexo, né? Burocrático, enfim. Não depende tudo 100% só da gente, né? A gente tem ali a imigração, que vai verificar documentos e tudo, então tudo tem que estar ok. Enfim, então assim, hoje a gente já está mais tranquilo com relação a isso e muitas pessoas hoje pesquisando, então eu estou trazendo esses vídeos para ajudar, porque na época que a gente pesquisou bastante, a gente não encontrou muito conteúdo na internet, sabe? Essa aqui é a verdade, a gente não encontrava quase nada. Então assim, hoje, se você for pesquisar, você encontra muita gente, muitos vídeos falando, mas mesmo assim você ainda não encontra muitos vídeos detalhando as etapas, o passo a passo do processo, documentação, onde tirar documento tal, o que fazer, como preencher isso, como preencher aquilo e tal. Então assim, a gente quer trazer justamente essa experiência. Então eu resolvi gravar os vídeos, até para ficar registrado pra gente também, pra gente lembrar depois como tudo foi feito. De repente a gente precise ajudar, sei lá, algum amigo, algum familiar. E vai estar disponível no YouTube para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha esse sonho. Esse visto não é para convencer ninguém a ir para os Estados Unidos, é somente para quem já tem o sonho e não conhece esse visto. Então, e aí parou aqui, porque estava pesquisando sobre o assunto, vai encontrar esse vídeo e vai ter as informações que precisa, que eu achei, mas com muita dificuldade e demorou muito tempo, tá? Caso você tenha interesse, né, de conhecer mais sobre esse visto, tirar suas dúvidas, alguma coisa que eu me esqueci aqui de falar, então eu vou estar deixando aqui na bio, né, o link da NCC, assessoria que nós fechamos, né, e eu não indicaria para ninguém uma assessoria, qualquer coisa, na verdade, que eu também não estivesse, que não fosse bom para mim e para minha família, que eu também não estivesse usando. Então, como estou vendo o trabalho da NCC de perto, eu estou em grupos de WhatsApp, né? A gente está vendo os colegas que já foram, né? Os que já estão quase indo, os que já estão com um processo bem avançado. Então, e tudo dando certo, graças a Deus. Inclusive, eu vou trazer também algumas lives, né? Espero que o convite seja aceito, porque eu quero realmente ajudar vocês. Então, o sonho de morar nos Estados Unidos surgiu há mais ou menos uns 7 anos atrás, né? Eu conheci uma colega de trabalho, de profissão, que ela mora em Portugal, está morando em Portugal. Então a gente começou a conversar, a trocar uma ideia. Eu comecei vendo vídeos, me informando sobre a cultura de lá, sobre os costumes, enfim, vendo vídeos sobre trabalho e fui achando bem interessante. Conversei com meu marido e depois ele começou a ver os vídeos e eu acho que o YouTube deve ter sugerido para ele vídeos também dos Estados Unidos. Então começamos a assistir, né? E a primeiro momento, assim, era algo que não me chamava atenção, porque por conta do inglês, né, principalmente, né, e a maioria dos lugares são frios, né, a gente sabe que não tem neve, assim, na Flórida, né, mas em outros lugares a gente sabe, né, lugar com neve e tudo, então um lugar frio pra mim não tava, assim, né, nos planos. Mas aí, assim, a gente começou a conversar e eu comecei a ver vídeos, né, assistir vídeos e tudo, e comecei a me encantar pela organização de lá, né? A maioria, grande parte dos lugares são muito limpos, organizados, arborizados, sabe? As casas são muito bonitas, muito organizadas, sabe? Os condomínios muito bem cuidados, existem regras, as leis funcionam, as escolas são maravilhosas, enfim, as coisas parecem funcionar melhor, né?
ter uma qualidade de vida melhor, ter um poder aquisitivo melhor também, né? E, enfim, entre outras coisas. O amor só foi crescendo, né? Assim, o sonho, né? A gente começou a ver vários estados, vídeos, né? De pessoas morando em vários estados e a gente conhecendo ali um pouco de cada um, a história de cada lugar, né? E a gente se encantou, né? Ficamos muito apaixonados mesmo assim. E virou realmente o sonho americano, né? Como muitos falam. E estamos aí, né? Nesse processo, que já vai fazer 2 anos em março. O processo todo ele leva em média de 3 anos e meio a 4 anos, ou até um pouquinho mais. Né? Tudo também depende do Visa Bullet, né? A gente fica aguardando esse processo, porque o Visa Bullet ele vai estar... ele vai ter que chegar na sua data, né? Na sua data de prioridade, né? Que é a nossa PD que a gente chama, né? Você que vai entrar no processo, você, quando estiver nos grupos de WhatsApp, você vai aprender tudo isso porque a gente fala direto, né? Sobre VB, PD, e são muitas siglas, e enfim, a gente que já está ali no dia a dia, no processo, a gente já sabe, né? Então a nossa PD, ela é 13 de março de 2024, né? A nossa data ali, né, que foi protocolada a nossa LC, e já foi aprovada, e nós já estamos na fase do I-140. O I-140 foi protocolado, e agora a gente está aguardando a aprovação dele. Está levando em média 6 meses, né? Para ser aprovado. Antes era um ano e pouquinho, né? E agora reduziu esse tempo, né? Tá mais acelerado. Porém, o Visa Bullet hoje ele tá no ano de 2021. Ele está em 1º de agosto de 2021. Não me falha a memória, tá nessa data aí. Então a gente tem que aguardar que o Visa Bullet ele ande, né? Depois da pandemia, os processos, né? O Visa Bullet acumulou, foram vários processos acumulados, o trabalho, enfim, na imigração, e ficou tudo aí parado, né? Andando muito lentamente. Existe uma quantidade de número, né, de green card, né, por ano para ser liberado. Quando acaba, tem que aguardar o próximo ano para começar tudo de novo. Então, a demora também é por conta disso. Então, se você tem um sonho, se você deseja morar lá, pesquisa, vê com calma aí, né, com tudo direitinho, mas o quanto antes você fizer isso, você pesquisar e se decidir, vai ser melhor para você, porque é um processo para quem não tem pressa, urgência, né, de não, eu quero porque quero morar logo lá, estar lá, né? Então é uma forma legal, segura, porém a gente precisa esperar. Não é um processo para quem está muito apressado, né, que quer para ontem, né? Você precisa trabalhar a sua ansiedade, a sua pressa e aguardar, porque não depende de quem paga mais ou quem paga menos, não depende da gente, não depende do querer da gente, nada disso. Né? Depende totalmente da imigração, tudo é feito de forma totalmente legal, totalmente, sabe, de acordo com a lei, as leis americanas, né, as leis dos Estados Unidos. Então é tudo de forma segura, tá? Eu vou pedir para colocar algumas imagens, né, das ruas que são lindas e organizadas, arborizadas, algumas casas como são lindas, eu amo, né, aquelas casas americanas, né, a fachada das casas americanas, parece que você está em cena de filme, sabe? É muito, muito lindo, né, para quem gosta, para quem curte, para quem tem o sonho, né, vai amar ver essas imagens aí, eu vou pedir para colocar. Como eu falei, né, escolas de muita qualidade, notas muito boas. Então, pessoal, eu vou, como eu falei, tentar trazer algumas lives aqui, né, com colegas e trocar experiência, trazer mais conteúdo aqui para vocês sobre o assunto. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. E se também precisar conhecer mais sobre o vídeo, conhecer sobre a assessoria MCC, tá? Entra no link, porque foi assim também que eu conheci, eu agendei, né? Eu agendei uma reunião e eles me atenderam super bem, tiraram todas as minhas dúvidas, né? E é isso, tá certo? E aí você agenda a reunião, porque se você for entrar em contato, vai vir aquelas mensagens automáticas, né? Te passando sobre valores, por exemplo, e não vai te passar ali a parte do desconto, né? Então agenda a reunião, conversa, vê a questão de desconto. Eu não posso falar de preços aqui porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo e se já vai ter mudado, né, sobre valores e tudo. E é uma coisa que sempre realmente está mudando, forma de pagamento, promoções, tá? Então realmente não dá para falar. Mas aí você entra em contato e você fica informado de tudo, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada.